seguinte, meninas, essa pauta vai deixar o nosso dia muito mais feliz e muito mais, eu diria, assim, importante. Quando você acorda, coloca uma roupa, isso já aconteceu com você com certeza. Aí você comprou a calça na semana passada, a calça estava ótima, você ficou linda na calça. Quando você vai colocar a calça está apertada. Você fala, peraí, como é que eu engordei tanto em tão pouco tempo? Aí você começa a ficar desesperada. Só que muitas vezes você não engordou, você está retendo líquido. E às vezes a gente não para pensar nisso. Então hoje a nossa pauta é exatamente essa. Você vai entender a diferença quando você engorda e quando você retém líquido. Hoje quem volta é o Dr. Hamilton Macedo. Ele é médico dermatologista com prática em oxidologia. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Prazer, Carol. Boa tarde. Fique à vontade. Esse assunto é muito legal, muito interessante e eu já começo te perguntando, como é que a gente sabe quando a gente está inchado, quando a gente está retendo líquido ou se de fato a gente engordou? Tem como saber? Tem, porque assim, uma pessoa não engorda, por exemplo, 2 quilos de um dia para o outro, né? Então, aqui, quando você começou o programa, você falou, eu comprei uma calça, a calça... Provei na loja, estava ótima. De repente, na semana seguinte eu coloquei e a calça não entrava, né? Então, assim, por exemplo, vamos começar pelas mulheres, né? A gente sabe que no período pré-menstrual há uma flutuação hormonal. Então, ela já tem uma tendência a reter líquido, né? Então, só pela alteração hormonal. Então, existem os alimentos que você come que só potencializa essa ação, né? Por exemplo, aqui na mesa a gente tem alguns alimentos. A gente tem os embutidos, né? Os embutidos, os alimentos enlatados, eles são ricos em sódio. Terrível, né? Terrível, né? Então aqui, ó, meninos. Salaminho, tem presunto de Parma, até o peito de peru, que é light, tem muito sódio. Tem sódio, né? Então, assim, inclusive, o governo está mudando a legislação. Em breve vai ter mais rigor em relação à quantidade de sódio dos alimentos. Olha que legal. E aí os alimentos vão ter que diminuir, né? Diminuir a quantidade de sódio. Porque a gente está falando, a pauta do programa é edema, é inchaço, mas a gente sabe que a hipertensão também, né? O sódio leva à hipertensão. Verdade. Então, de qualquer maneira, a gente tem que observar o que a gente consome diariamente, que pode aumentar essa retenção de líquido. E você citou o período pré-menstrual como um período de risco. De risco. Então, mulheres. É nesse período que a gente tem que evitar esses alimentos. Também é importante, às vezes, você tá a pessoa que está tomando remédio, muitas vezes à base de corticoide, né? Então, assim, às vezes no spray nasal às vezes as pessoas usam como para desobstruir as vias aéreas. Às vezes por alguma doença ela está tomando um corticoide e esse corticoide retém muita água e sal, né? Então é importante, se você está tomando medicação, muitas vezes o médico prescreve uma medicação para o nariz, para desobstruir o nariz, e você vai para casa e você vai fazendo uso contínuo. Se tem corticoide ali, às vezes é um dos culpados por você estar inchando. Olha, e a gente nem se liga nisso, nem se liga. É uma coisa tão natural. Eu mesma estou com a voz anasalada, tudo eu tenho usado, né, Só tem que ver se não tem corticoide. Olha que interessante, porque podem ter. Podem ter também. Então, mas também tem aqueles alimentos que salvam a gente, né? Sim. Então, por exemplo, aqui na mesa a gente tem, né, as frutas e as hortaliças, né? Eles são ricos em água, então são ricos em água e tem substâncias que são diuréticas. Aqui tem uma muito importante, a alcachofra, né? A alcachofra, além de ter uma ação diurética, ela tem uma ação lipolítica. Ou seja, ela faz com que queime gordura, ela aumenta o metabolismo do organismo. Ou alcachofra? A alcachofra, então, a alcachofra é assim, a gente pode chamar a alcachofra de mágico, assim. Mágico, porque assim, além de ser uma comida boa, né, saborosa, ainda tem essa função de eliminar líquido e também tem uma ação lipolítica. Olha que legal. Agora, todo o alcachofra, as folhinhas ou só aquele fundo do alcachofra? As folhinhas também, porque as folhinhas são ricas em fibras. Ai, gente, é muito bom as folhinhas, né? Comer só as folhinhas, é uma delícia. Né? Um alcachofra bem feito, tem gente que faz tão bem na panela de pressão. Sim. Né? Com cebola, tomate. Tem várias receitas. Tem várias, né? Então é legal colocar alcachofra. Outra coisa importante, né? Como é que eu vou saber se eu estou com edema ou se eu estou gorda, né? Então, normalmente, no final do dia, quando você tira a roupa, então, por exemplo, mulheres, né? No sutiã, por exemplo, na calcinha, numa meia, né? Então, se ficou marca no corpo, se aquela roupa marcou, é sinal que tem edema, tem esse inchaço. Também, aqui na ponta, nessa região da perna, é importante você fazer uma compressão suave. Você comprime e solta. Se você tiver um buraco na pele, ou seja, aquele buraco demorou a voltar, é sinal que tem
retenção de líquido. É um dos primeiros sinais, é um sinal de cacife. Legal! Então isso é muito importante. Peraí que eu vou fazer. Só um minutinho. Faz. Aqui. Nessa região. Aqui assim. Normalmente, ó, aqui você tem o osso, é nessa região aqui, ó. Aqui, tá. Isso. Você aperta e solta, você vê que o edema saiu rapidamente. Então não tem inchaço. Não tem inchaço. Olha, então nesse caso não é retenção de líquido. Não é retenção de líquido. Se olhar no espelho e achar que está sobrando coisa, é porque é gordura. Não é retenção de líquido. É importante que quando esse sinal fica muito tempo, a gente tem que lembrar das doenças cardíacas, né? Então, quando eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu tenho uma congestão de líquido nos membros inferiores. Então, se está demorando a voltar muito, realmente você tem que procurar um médico. É um problema até de circulação. Circulação, né? Tem que ficar exatamente. Esperto. Nessa época do ano, no verão, a gente retém mais líquido? Retém. Pelo aumento da temperatura de fora do corpo, você faz uma vasodilatação. Entendi. Então, com isso, você tem uma tendência a inchar um pouco. Um preconceito que as pessoas têm quando estão com retenção hídrica é não tomar água. É verdade. Já estou muito inchado. Se beber mais água, vou inchar mais. Não, pelo contrário. Quando você toma mais água, você força com que o seu rim trabalhe melhor. Então, ele tem uma ação diurética. Então, tem que beber água mesmo se sentindo inchado. Tá. Outra coisa, outro mito também, achar, não, eu vou tomar cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica porque tem uma ação diurética. Terrível. Não. Além de não ter essa ação diurética, essa falsa diurética que ele faz, ele ainda faz com que você ainda seja extremamente calórico, ou seja, você além de inchar, você vai engordar. Então o álcool, ele aumenta o inchaço. Aumenta o inchaço. Retém mais líquido. Retém mais líquido. Olha, gente, perigoso. Outro cuidado também que a gente tem que ter são com os temperos prontos, que são extremamente ricos em sódio. A gente até tem um ali, né? Aquele ali é tempero pronto? Tempero pronto. É tempero pronto. Tá aí, tanto em pó como em cubo. Terrível. E assim, dos temperos, o shoyu é o que tem mais né? sódio. Que é o campeão de sódio. O molho de soja, é terrível. Exatamente. Mas o light, por ter menos sódio, funciona ou ainda assim tem bastante? Ainda tem bastante, mas funciona melhor. Tá, melhor consumir o light. Melhor consumir o light. Mas evitar colocar em tudo, né? Evitar colocar em tudo. Assim, são dicas muito importantes, principalmente para as mulheres. Eu sei que tem muita mulher que assiste o seu programa. Com certeza. No período premenstrual, ela tem que atentar muito a esses alimentos para evitar, né? Outra coisa, os sucos de caixinha, os sucos prontos, têm conservante à base de sódio. Então, mesmo sempre que escolher... seja light, então minha diretora até falou, no caso de refrigerante zero ou refrigerante light. Sódio. Tem sódio, muito sódio. Então, assim, sempre optar pela alimentação natural. Tá. Outra coisa, os fast foods também da vida, né? Além de engordar, são ricos em sódios. Tudo. Então, também tem que evitar. Gente, olha como o sódio, ele tá presente nas coisas, a gente não se liga, né? E tá presente em absolutamente tudo. Em tudo. Agora sim, doutora, uma pergunta. Água com gás é ruim ou é bom? Não. Água com gás, uma água gasificada, às vezes, antes da alimentação, às vezes, como tem gás, ela até ocupa um espaço maior no estômago. Isso faz com que você diminua um pouco a saciedade. Quem gosta de água com gás, porque na verdade é um mito que fala no refrigerante, quem engorda é o gás. Não, quem engorda é o açúcar, né? Quem engorda é o sódio que tem no refrigerante. Tá. Então não é o gás. Não é o gás. Porque o gás não tem nada a ver. A gente só tem que ter cuidado se a água é com gasificação natural ou se é artificial. Então sempre optar pelo gás natural. Entendi. Então algumas marcas têm o gás natural e outras um gás artificial. E qual o problema de ser o gás artificial? Porque ele vai ter produtos químicos. E isso, ao longo do tempo, vai ter problemas para o organismo. Olha, gente, então a gente já tem que saber que marca é de um jeito, marca que é do outro. Quando vai no supermercado, por exemplo, se quer comprar um tempero pronto, sempre virar o rótulo e ver a parte de trás. Qual é a quantidade de sódio e comparar as duas marcas comerciais, qual é que tem menos sódio. Tá, isso é uma escolha legal. Isso é uma escolha legal. E no caso do sal, porque a gente sabe que hoje existem várias opções de sal. O sal light, o sal marinho, o sal do Himalaia, o sal monte. Qual é o melhor sal? O sal marinho. O marinho é o melhor? O sal marinho é o melhor. Tá. Agora, a gente até trouxe o sal, tem lá na mesa. Aqui, ó, Não pode esquecer Nosso do sal, salzinho. Né? Então, assim, o sal, ele é um dos alimentos mais ricos em sódio. Então, ele retém muito sódio no organismo. Isso faz com que você retenha esse líquido. Entendi. Então, assim, sal realmente a gente tem que evitar. Tem que colocar bem pouco. Tem que colocar bem pouco. Então, eu falo para os meus pacientes, quando você vai temperar os alimentos, procura colocar temperos naturais, colocar na salada, colocar o limão, porque tem um gosto mais ácido, então ele meio que mascara o gosto do sal. Então, sempre evitar colocar sal na comida. Bem pouco. Agora, bem se for usar o sal, você aconselha o sal marinho. O sal marinho. Tá. É melhor que o light?
Os dois são bons, mas o marinho é melhor. E tem o marinho light também, né? Então, já tem marinho light? Ah, o marinho light eu não conhecia. Que legal, importante então. É importante. E é legal também, uma vez a gente até ensinou aqui, eu acho que na nossa culinária, a fazer aquele sal, colocar um pouco de orégano. Sim. Misturar essas ervas, exatamente. Né? Essas ervas, elas têm uma ação diurética também. Ah, é? Então, quando você pega essas ervas aromatizantes, são importantes também porque elas além de dar gosto aos alimentos, ela tem essa ação diurética. Olha que legal. Então, gente, vamos brincar de fazer sal, né, em casa. Exatamente. É uma maneira ainda muito mais fácil, muito mais simples e vai diminuir o risco de aumentar essa retenção. Outra coisa também, Carol, que faz com que retenha líquido é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Sério? Sim. Cortisol retém líquido? Retém líquido. Gente, esse cortisol é um horror, né? É um horror. Além de dar fome, ele retém líquido. Ele dá fome, ele aumenta a gordura abdominal e ele retém líquido. E é o único hormônio que sobe ao longo da vida. Todos os outros caem. Ah, é? É. E por que ele sobe? Porque aumenta o nível de estresse das pessoas. À medida que você vai vivendo mais, você vai tendo mais responsabilidade. Com uma cidade louca como São Paulo. Hoje mesmo eu cheguei um pouco atrasado no programa. Por causa do trânsito. Então, assim, isso vai gerando a produção do cortisol. E o cortisol retém água e sal. Entendi. Que tem o mesmo papel dos corticoides, que a gente falou, né, no início do programa. Entendi. Então, assim, a meditação nessa hora ajuda a baixar o cortisol e com isso tem uma ação diurética. Olha, gente. Então, outra dica é meditar. Então, assim, se estressar com alguma coisa engorda. Podemos dizer isso? Pode prestar atenção. No dia que você tem um dia mais estressante, à noite dá vontade de comer doce, dá vontade de comer pão, né? Porque o cortisol também faz isso. O cortisol faz isso. O cortisol... Ele pede doce. Ele pede doce por quê? Porque ele baixa a serotonina no cérebro. Então, com isso, te deixa com mais vontade de comer carboidratos, em geral. Gente, não tinha nem ideia disso. Então, o cortisol engorda por dois mecanismos. Por te dar fome e por reter água e sal. Entendi. Ou seja, não vale a pena se estressar. Não vale a pena se estressar. Tem que respirar, contar até 10, meditar, como você falou. Exatamente. E liberar. E a prática de exercício, né? É extremamente também, importante. Né? Porque quando você aumenta a circulação do corpo durante o exercício, também tem uma ação diurética, ou seja, você vai jogar água para fora. Ah, é? Não só no suor, mas também aumenta até para que a gente vá mais vezes ao banheiro. Olha que legal. E um lance, doutor, de fazer a drenagem, de fazer uma massagem, é legal? De fato, isso é importante? Para diminuir essa água do corpo, a drenagem linfática é extremamente importante, né? Só que assim, não adianta você fazer uma drenagem linfática e comer uma pizza. É melhor não comer a pizza e não fazer a drenagem linfática. Porque o que acontece? Quando você come um alimento rico em sal, você repõe aquela água. Ou seja, a drenagem linfática, ela não tem uma ação curativa. Né? Ela só reduz aquela água. Se o fator causal permanece, você volta. Então, você pode fazer uma drenagem linfática hoje e amanhã você voltar a ter a mesma retenção hídrica. Olha só. Então, assim, é importante fazer, mas é importante fazer a prevenção através de tudo que a gente conversou, né? As folhas também. As folhas são importantes porque elas são ricas em fibras, isso faz o funcionamento do intestino, isso faz com que você... E além de que as folhas são extremamente ricas em água, né? Então, fantástico. Rúcula, alface, tem que ter todo dia. Aquela dica que a gente já falou na edição anterior do programa, que a gente fala sobre 40 ml por quilo de peso de água, que seria a água necessária que o organismo precisa. Como é que a gente calcula, então? Você pega o seu peso e multiplica pelo número 40. Porque 1 quilo de célula necessita de 40 ml de água para manter o metabolismo. Entendi. Além de tudo, a gente melhora o metabolismo. Além de tudo, melhora o metabolismo. E se essa água tiver numa temperatura fresca, o que ela faz? O organismo gasta a temperatura para chegar em 37. Então, com isso, eu gasto mais calorias. Entendi. Então, tomar uma água mais para fresca, além de ter uma ação diurética, ainda tem uma ação de aumentar o metabolismo, ajuda no emagrecimento. Olha que legal. E o chá? O chá está aqui. Já falamos algumas vezes de chá e eu acho que são benéficos, né? São benéficos. Os chás, principalmente os chás pobres em cafeína, às vezes você quer tomar um chá à noite, então tem que ter cuidado com o seu sono. Porque dormir bem também libera os hormônios, né? O hormônio do crescimento e a melatonina e faz a gente melhorar a nossa saúde. Então, assim, escolher sempre optar à noite, após as 6 horas da tarde, o chá sem cafeína. Mas o chá verde, o chá vermelho são chás ricos em polifenóis, que eles aumentam o metabolismo do organismo. Olha, então, é importante também tomar chá, além de ter líquido, além de ter água na composição.
Então, e eles têm uma a ação gente já diurética. encontra, né? O verde, vermelho, já é específico. Já tem específico tá. no supermercado, sempre na seção de perguntou orgânicos. se aquele hibiscus também é legal. Hibiscus também. Hibisco tem uma ação calmante, já ajuda por 2 motivos, né? Já ajuda como ação diurética, mas ajuda também a baixar o cortisol. E a gente pode consumir o chá gelado, usar o mesmo princípio da água? Mesmo princípio da água. Todo líquido que você toma, que é numa temperatura diferente de 37, o organismo gasta calorias para chegar a 37. Entendi. Então, Então, os alimentos mais frios, alimentos mais quentes, eles fazem melhor. Só que, por exemplo, ninguém consegue tomar um chá a 42 graus. Sim. Né? Então, é melhor tomar um chá mais para gelado. Aproveitar essa época do ano, que é o verão, então tomar chá gelado ajuda bastante. Olha que legal. Agora, o único problema é que a gente não pode nem adoçar com açúcar, que é péssimo. Não. E não pode exagerar no adoçante, porque o adoçante também tem sódio. Exatamente. Era o que eu ia falar agora, né? Ter cuidado com os adoçantes, que também são ricos em sódio. Mesmo a sucralose? A sucralose menos, a sucralose menos. Então, a sucralose hoje é o que é mais recomendado mesmo, né? Gente, eu tenho que tomar um cuidado com o adoçante, porque eu adoro Tem gente sucralose. que ordenha, né? Não, eu faço isso. Oi, sucralose. Não, vai um tubo. Gente, eu não consigo. Sabe? É um negócio, eu preciso mudar isso. Tudo bem que é só de manhã com café com leite e tal. Uma dica importante é você comprar já a dose em saquinhos. Tem várias marcas no mercado. Né? Então, você abrir o saquinho é aquela quantidade. Ai, fica tão ruim, doutor. E o stevia, a diretora está perguntando, o stevia é legal também? O stevia é legal também, mas o sucralose é mais politicamente correto. O sucralose é melhor. O sucralose foi o meu recomendado na gravidez e agora que eu ainda estou amamentando. Então, eu acho que... Exatamente. Por isso, né? Agora, uma última pergunta. A gente já falou de todos os itens importantes. A gente não falou da aveia. A aveia, ela é rica em fibras, né? Então, as fibras fazem o intestino funcionar. Então, com isso, você melhora a liberação de toxinas pelo organismo. Tá. Além, a gente esqueceu de falar ainda da água, que ainda tem uma outra função, né? Quando a água sai do organismo, ela também leva as toxinas que retém líquido também. Então, aí mais um motivo para as pessoas não terem medo de tomar água mesmo tendo retenção hídrica. Então, é só multiplicar 40 vezes o peso, vai dar a quantidade que a gente tem que consumir. E outra dica muito importante, se você está fazendo tudo isso e sua retenção hídrica continua, você pode ter uma doença, né? Uma doença metabólica, você pode ter um hipotireoidismo, você pode ter uma alteração renal, você pode ter uma alteração cardíaca. Então, é sempre bom procurar um médico se essa retenção hídrica persiste por muito tempo. Perfeito, doutor. E fazer o exame até do cortisol, né? Cortisol é fundamental. Todo paciente meu entrou no consultório, faz o cortisol. Tem que saber se direto pro cortisol. Essa taxa tá alta. Gente, vamos fugir desse cortisol, vamos liberar esse estresse. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas olha, as dicas do doutor com certeza ajudaram muito. Parabéns, adoro quando você vem. Vou passar um contato para quem tiver ainda mais dúvidas. Tem um site que é o www.hamilton com N no final, Macedo, tudo junto, .com.br. hamiltonmacedo.com.br, telefone 3061-9549, 3061-9549. Doutor, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Vou fazer todos os testes e mandar bala na água gelada. Obrigada, doutor. Ai, que delícia.